Evangelho de João, capítulo 19, versículos 1 a 16. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura, chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: Da onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a paráceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Peço que um dos nossos irmãos presbíteros nos dirija na palavra de oração, pedindo que Deus abençoe esse momento de exposição da palavra, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Oremos. Amém, Jesus. Amém. A história desse houve um amor semelhante. Sim. O amor entregado a Deus para morrer no nosso lugar. Amém. Amém. Pai, a tua palavra, ela nos chama, Deus, a mudança, a consertar. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém.
Amém. As crianças e irmãs que vão ensiná-las podem se separar. Meu irmão, minha irmã, o que é mais fácil? Ser chefe ou ser servo? O que é mais dolorido? Ser servo ou ser senhor? O que você tem buscado mais? Dominar ou se submeter? Desde que Adão e Eva foram criados, esses dois extremos foram colocados diante da humanidade. Deus disse para Adão e Eva: sujeitai e dominai a terra. Mas em nenhum momento ele disse: não sou mais eu que comanda tudo isso aí. Ele deixou uma ordem bem clara. E enquanto aquela ordem, enquanto aqueles reis da criação, aqueles dominadores da criação se submeteram ao Rei dos Reis, se sujeitaram ao Senhor dos Senhores, eles não experimentaram sofrimento, eles andaram sobre a lei do nosso Deus, eles estiveram diante do Rei Divino, não foram privados da presença e da comunhão com esse Rei Divino, e eles dia a dia escolhiam que o governo das suas vidas estaria onde devia estar, sob aquele que criou todas as coisas. Mas você sabe muito bem que a história diz que em um determinado dia eles acordaram e eles fizeram a escolha errada. Eles escolheram só dominar e esqueceram de servir. Ou melhor, eles escolheram um outro rei e se submeteram sobre o governo desse outro rei, e desde então eles deixaram de ser justos, eles não mais cumpriram a justiça, eles experimentaram toda sorte de sofrimento, de vergonha, de humilhação. A nossa família, os filhos de Adão e Eva, vivem diante desses extremos. Quem me governa? Quem eu sirvo? E nós, todos os dias, como eles, temos que, no tribunal da nossa vida, no tribunal do nosso coração, tomar essa decisão. Eu vou dominar ou eu vou ser dominado? Eu vou ser servo ou eu vou me comportar como rei? E mesmo que a gente escolha ser servo, uma outra escolha precisa ser feita. Quem vai ser o meu rei? Quem vai ser o meu senhor? Todos os dias essa escolha precisa ser feita. Todos os dias o rei é colocado no tribunal, no banco dos réus. E nós temos que dar um veredito. Nós temos que escolher entre sofrimento, justiça, vergonha, submissão, ou ignorar a lei e assumir os riscos, sofrer as consequências. O texto que a gente leu é a sequência daqueles dois tribunais. Primeiro, o tribunal religioso, ao qual Jesus foi denunciado. Depois, o tribunal romano, ao qual Jesus também foi apresentado. E até então ele era um acusado, um denunciado. Agora, após passar por aqueles dois tribunais, ele já é tratado como réu, como alguém que carece e há de receber a sua sentença. Alguém que está em desacordo com a justiça dos religiosos, com a justiça do Império Romano, e vai experimentar agora a consequência desse julgamento, desse juízo. Mas o interessante é que a tônica nesse tribunal é dizer e apresentar que ali está um rei. Desde o capítulo 18, versículo 33, o governador Pilatos, o governador da Judéia, o representante direto do imperador que comandava todo o mundo conhecido, toda a terra conhecida, ele está diante daquele que é apresentado como rei dos judeus. Ele tem que questionar se realmente era um rei que estava diante dele.
ele ouve de Jesus que o seu reino não é desse mundo. Desde o versículo 33 do capítulo 18 até o versículo 16, onde nós lemos, a palavra rei aparece 9 vezes, a palavra reino aparece 3 vezes, a palavra coroa aparece 2 vezes, a palavra autoridade aparece 3 vezes. O personagem central de tudo isso é um rei. Um rei que está no banco dos réus. Um rei que os versículos 1, 2, 3 e 5 mostram como um rei humilhado, como um rei maltratado. Em vários momentos na história, reis poderosos foram humilhados, reis poderosos foram maltratados. Sempre que um reino conseguia em guerra vencer os exércitos de um outro reino, esse rei poderoso, ele era capturado e ele era levado para ser envergonhado, para ser debochado, para ser maltratado. Livros como o famoso Arte da Guerra mostram que muitas vezes é mais eficaz numa batalha humilhar e maltratar do que simplesmente matar o inimigo. E assim, muitas vezes os reinos fizeram isso em guerras, e agora, mais uma vez, isso se repetia. Aquele que era apresentado como rei dos judeus, aquele que estava sendo denunciado como o líder de um movimento que vinha para confrontar a autoridade do Império Romano, ele começa a experimentar o que é a humilhação e o que é o sofrimento. Diz o texto: por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Por isso, por quê? Se você lembrar, no tribunal romano, Pilatos não encontrava por onde condená-lo e leva a multidão e diz para a multidão: olha, é costume nós, por ocasião da Páscoa, soltarmos um dos presos. E a multidão, em vez de escolher o rei de Israel, em vez de escolher o rei dos reis, em vez de escolher o justo, aquele em quem não havia nenhuma culpa nem transgressão, escolhe Barrabás, o conhecido malfeitor, ladrão e até homicida. Por causa dessa escolha, sempre as escolhas. Escolhas são necessárias cotidianamente em relação ao governo da nossa vida. Por causa dessa escolha, diz que Barrabás começou a açoitá-lo. Lucas 23, de 13 a 16, vai nos mostrar que esses maus tratos não tinham como intenção conduzir Jesus para a sentença de morte. Lucas 23, de 13 a 16, nós vamos ler o seguinte: então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar um detento por ocasião da festa. Então Lucas narra claramente que o intuito de Pilatos não era, a partir dali, conduzi-lo à cruz. Os estudiosos não conseguem precisar o tipo de açoite que ele levou. Eu nunca experimentei uma cintada do meu pai ou da minha mãe. Eles paravam na chinela havaiana, né, que já era muito eficaz em repreender, em corrigir, em fazer a gente não querer de novo experimentar aquela dor no couro. Os romanos eram muito criativos nas suas formas de impor sofrimento aos seus aprisionados. Aliás, não só os romanos. A história da humanidade, né, a mais recente, Hitler, mostra que criatividade para fazer o outro sofrer nunca foi uma dificuldade na humanidade.
Quando Paulo, por exemplo, lá em Romanos 7 diz: ó desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava se referindo a uma forma que os romanos tinham de punir homicidas. Como é que eles puniam homicidas? Eles amarravam o cadáver do morto no seu assassino, para que a morte do assassinado matasse o assassino. Outros livros vão contar que os babilônios, por exemplo, quando voltavam da guerra, traziam bolsas de presente para suas esposas. Bolsas de couro, do couro dos seus prisioneiros. Então aqui não dá para saber com certeza o grau de açoite que Jesus foi apresentado. Tem quem diga que a forma mais pesada e mais severa de açoitar um prisioneiro era com uma vara, onde na ponta estavam amarrados tiras de couro, e na ponta dessas tiras eram amarrados pedaços de pedra, pedaços de ossos, pedaços de chumbo, algumas coisas bem cortantes. E esses pedaços de metal, obviamente, já enferrujados, alguns dizem que alguns espinhos, algumas coisas que levariam a um processo infeccioso terrível, eram usados nesses açoites. Tem quem diga que era tal que não apenas cortava a primeira camada, mas a segunda, terceira da pele, de forma que nesses açoites já hemorragias grandes começavam a ser experimentadas, até às vezes exposição de algum órgão. Portanto, só essa surra, só esse susto que Pilatos estava destinando sem a intenção de matar, já poderia ser mortal. E veja que esse sofrimento todo vem acompanhado de tamanha humilhação. Os soldados pegam plantas, que também eles não conseguem precisar qual era o tipo da planta, qual era o tamanho do espinho. Alguns vão dizer que eram espinhos que chegavam a 30 milímetros, 3 centímetros. Potencialmente também venenosos, inflamatórios, e tecem ali uma coroa que é colocada também causando sofrimento, também causando feridas, também causando sangramento. E não apenas isso, eles zombam. Ali quando o versículo 3 diz que chegavam-se a ele, a tradução também pode ser marchavam. Sabe, quando nós vemos nesses programas humorísticos que é formado um pelotão de soldados, palhaços, só para zombar. Era a cena aqui. Soldados marchando, quem sabe prestando continência, dizendo salve rei, mas gargalhando, zombando dele, e como diz o versículo 3, dando-lhe bofetadas. Queridos irmãos, essa cena humilhante, essa cena que para muitos, e quem sabe até para os próprios discípulos que ali estavam testemunhando isso, poderia conduzir ao desespero, à noção de que tudo estava perdido, de que aquele que se apresentava realmente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tinha perdido o controle da situação. Essa cena, essa humilhação e esse sofrimento evidenciavam que tudo estava sob controle do Rei dos Reis. Porque ali estava se cumprindo coisas que séculos antes haviam sido preditas. Quando os nossos pais Adão e Eva desobedeceram, escolheram se colocar sobre o governo, sobre o reinado da serpente maldita, o Senhor, o Rei dos Reis, disse: essa terra vai produzir cardos e abrolhos, essa terra vai produzir espinhos. Esses espinhos que eram para fazer os pecadores sentir a dor e o desconforto consequente do pecado, estavam agora naquele que reina. Esses espinhos, esses cardos e abrolhos, previsto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, agora estavam fazendo sangrar aquele que veio assumir o governo, reassumir o controle, por fim, no caos que a rebeldia, que a rebelião trouxe para essa criação.
Quando ele estava sendo esbofeteado, se cumpria Isaías capítulo 50, versículo 6. Algo que também há 7 séculos antes havia sido predito. Isaías é chamado o evangelho do Antigo Testamento. Isaías, como já vimos numa mostra, é aquele que com mais precisão no Antigo Testamento retrata o Senhor, em Isaías o servo do Senhor, que no capítulo 50 ele foi ultrajado, mas fiel. No capítulo 50, versículo 6, já era dito que ele ofereceria as costas aos que o feriram e as faces aos que arrancavam os cabelos. Não escondeu o rosto aos que o afrontavam e o cuspiam. Isaías 53, versículo 4, que lemos nessa liturgia, diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. E no versículo 7 vai dizer, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Queridos, quando tudo parecia perdido, o rei continuava se mostrando no controle das coisas que foram antevistas séculos e séculos antes. O rei humilhado, o rei envergonhado, o rei debochado, não deixa de ser rei. Como diz o velho ditado, quem é rei jamais perde a sua majestade. E era o Rei dos Reis que estava ali. O Rei dos Reis que estava ali sendo reconhecido como justo. Porque capítulo 18, versículo 29, capítulo 18, versículo 38, capítulo 19, versículo 4, capítulo 19, versículo 6, capítulo 19, versículo 7, aquele que tinha autoridade e estava conduzindo aquele julgamento, repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes: não vejo nele transgressão nenhuma. Não há nele nenhuma quebra da lei. E a acusação que os judeus apresentam, capítulo 19, versículo 6, dizendo: olha, nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, está escrito que quem blasfemar, quem usar o nome de Deus em vão, deve ser morto. E por mais de uma vez, o Senhor Jesus não apenas se apresentou como Filho de Deus, foi chamado de Filho de Deus, mas deu abundantes evidências de que ele era o Filho de Deus. Pois que outro ser poderia acalmar uma tempestade? Que outro ser poderia multiplicar pães e peixes? Que outro ser poderia transformar água em vinho? Que outro ser poderia fazer cegos verem? Que outro ser poderia fazer surdos ouvirem? Que outro ser poderia fazer paralítico levantar e andar? Que outro ser poderia trazer da morte mais de uma vez alguém, inclusive como Lázaro, que já cheirava mal? Que filho do homem tinha esse poder? Somente o Filho do Homem. O Filho do Homem, que lá em Daniel 7,13 é apresentado. Veja só. Daniel 7,13 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino,
para que os povos e nações, homens de todas as línguas, o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Somente esse homem, filho, poderia ostentar, sem quebrar o terceiro mandamento, a identidade de filho de Deus. Ele não se apresentava como um impostor, ele não se apresentava e não atendia pela invocação de alguém que ele não tinha como comprovar que era. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E tanto é assim que por várias vezes o Pilatos procura, indaga e não encontra nenhuma quebra do mandamento. Nenhuma quebra do mandamento. Por isso, ele, como ovelha, foi levada para o matadouro. Ele cumpriu Isaías 53:8, que diz: por juízo opressor foi arrebatado, e quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido. Juízo opressor. Não era justo juízo. Era a justiça humana, que como trapos de imundícia, não tinha compromisso com a verdade, muito menos com a palavra de Deus, ainda que reivindicasse a palavra de Deus. Queridos, isso é um perigo. Nós que conhecemos a lei do Senhor como aqueles religiosos, nós que conhecemos os mandamentos, nós que conhecemos a palavra de Deus, se não dia a dia tomarmos a atitude e a decisão de ter uma vida governada única e exclusivamente pelo Rei dos Reis, o verdadeiro Rei, o Senhor dos Senhores, podemos, como aqueles religiosos, usar a Bíblia como pretexto e promover injustiça. Você já deve ter ouvido alguém falar, puxa, mas quantas vezes a religião, as guerras religiosas promoveram tremendas injustiças. E é verdade. Por causa de juízo opressor, usando o texto fora de contexto. No nosso país, quantas vezes irmãos nossos, protestantes, foram condenados e sentenciados à morte, como os mártires da Guanabara. Se você não conhece a história, pesquise. Homens que tiveram uma noite só para escrever no que eles realmente criam, ou para negar a sua fé, e por não negar a sua fé, eles foram lançados na Baía de Guanabara. Quantas vezes eu e você, sobre pretexto de sermos fiéis ao Senhor, não cometemos injustiça? O Rei dos Reis não. Ele em tudo cumpriu e atendeu à lei de Deus. O Rei dos Reis, que foi ferido e envergonhado, o Rei justo, ele se apresentou como Rei divino. Porque quando o governador ouve aquela denúncia de que ele a si mesmo se fez filho de Deus, diz no versículo 8, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Dá para imaginar o governador com medo de um preso? O governador da Judéia, ele estava com medo e passa a ficar ainda com mais temor. Você veja que ao longo de toda a narrativa de Lucas mais claramente mostra isso, que ele estava com medo de cometer uma injustiça, sentenciando à morte alguém em quem ele não encontrava nenhum pecado. E aí quando ele ouve falar que aquele que estava diante dele era identificado como Filho de Deus, mesmo não acreditando no verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo não acreditando no Deus de Israel,
Mas como um supersticioso que era, provavelmente como um politeísta que era, que prestava culto a vários deuses. Alguém que acreditava que o imperador era um representante de Deus e se curvava diante de César. Quando ele ouve sobre a possibilidade que eles podiam estar diante de alguém que não é dessa terra, mas que veio dos céus, ele de novo, cheio de temor, atemorizado, ele vai buscar saber de onde você veio. De onde você veio, Jesus? Ele não estava perguntando se era de Nazaré, se era de Belém, se era da Judéia. A curiosidade dele não era geográfica. A curiosidade dele era sobre isso. Um filho de Deus. Como muitas vezes, supersticiosos, que não têm uma fé embasada na verdade como nós temos, ficam com medo de certas situações, como, por exemplo, passar debaixo de uma escada, ficar diante de um gato preto, ficar diante de uma cumbuca com farofa e uma galinha preta numa esquina. Religiosos, supersticiosos, ficam cheios de temor diante de algumas situações. Mesmo sem conhecer a Deus, eles têm temor. E aqueles que conheciam a palavra de Deus não tinham o mínimo tremor de estarem sendo injustos com o justo juiz, com o filho do justo juiz. E Pilatos indaga de onde você é, e quanto mais ele indagava, mais ele se via diante daquele que tem toda a autoridade, daquele que não pode ser governado, pois ele é o que governa tudo e todos. Esse temor de Pilatos já tinha vindo da noite anterior. Veja comigo Mateus 27, 19. Como tinha sido a noite de sono na casa de Pilatos antes do julgamento de Jesus. Mateus 27, 19 diz: Mateus 27, 19 diz: E estando ele, Pilatos, no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A autoridade e o governo do rei já tinha se antecipado e avisado a esposa de Pilatos que no dia seguinte ele estaria diante do rei. Do rei divino, não de um rei humano. De um rei que no sono pode levar uma mensagem para avisar o seu esposo de que ele não estava brincando com fogo. Ele estava brincando com aquele que criou o fogo. Aquele cuja ira é fogo consumidor. Por isso ele ficou cheio de tremor. E esse governo divino é demonstrado diante dele quando ele questiona e não recebe resposta. E rapidamente ele deixa sua arrogância aflorar e diz: Você não tem noção de que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Mas ele quer o rei, cumprindo a palavra que foi preparada 7 séculos antes, não responde. Por que não responde? Porque como ovelha muda diante dos seus tosqueadores ele estava. Porque como ovelha muda diante do matadouro ele estava, mostrando que tudo estava sob controle. Que era o rei divino que estava ali. Era o rei que lá em Apocalipse 19 seria reconhecido dessa forma. Leia comigo, irmãos. Apocalipse 19, 11 a 21. Apocalipse 19, de 11 a 21. O mesmo evangelista João, o discípulo amado, ele teve outra visão e ele diz o seguinte: eu vi, Apocalipse 19, 11.
Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto, agora não uma túnica de quem zombavam dele, mas ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-no os exércitos que há no céu, montado nos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os que quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E segue dizendo que quando ele vem, ele destrói a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. O governo espiritual profano, herege, e o governo político corrupto. Porque o tribunal religioso corrompido não lhe pôde deter. Nem o tribunal civil corrompido e passivo não lhe pôde deter. Era diante desse que Pilatos estava, por isso tremia, o rei divino. E queridos, diante desse rei, que sofreu e foi humilhado, diante desse rei que justo, justíssimo foi encontrado sem nenhuma quebra da lei, diante desse rei divino, foi necessário fazer uma escolha. E Pilatos, mais uma vez, procura soltá-lo. E o povo responde: se você soltar ele, você não é amigo de César. O povo já tinha escolhido seu rei. O povo tinha escolhido ser governado por César e não por aquele rei que sofreu, por aquele rei justo, por aquele rei divino. E Pilatos é colocado diante daquela situação, tendo que fazer uma escolha. Quero ser amigo de César ou quero ser amigo de Deus? A quem eu quero agradar? Todos os dias, eu e você também temos que tomar uma decisão. Você quer ser amigo de quem? Você quer agradar a quem? Quem governa a tua vida? Quem é o rei que dirige os teus passos? E a gente continua lendo a história e vê que Pilatos se senta no tribunal e precisa julgar. E ele julga, e mais uma vez ele tenta se esquivar. E o detalhe do versículo 14 é muito interessante, dizendo que era a Paráceve Pascal, na hora sexta. Paráceve Pascal era o que antecedia os sacrifícios da Páscoa. Era o momento em que os cordeiros eram escolhidos para o sacrifício. Porque no templo não seriam admitidos cordeiros cegos, cordeiros mancos, cordeiros defeituosos. Naquele momento em que lá no templo estavam sendo escolhidos os cordeiros para ter o seu sangue derramado, Pilatos precisa fazer uma escolha. E o povo já tinha feito uma escolha. E Pilatos escolhe apresentar na cruz o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele faz isso debaixo da autoridade do Senhor. Ele faz isso sob o governo do Senhor. O próprio Jesus avisa: maior pecado tem quem me trouxe a ti, Pilatos. Como quem diz: olha, em uma situação onde há pena de morte, se um sentenciado foi alvo de uma falsa denúncia, foi julgado num tribunal incompetente,
aquele que aciona o botão da cadeira elétrica ou aquele que aplica a injeção letal, ele não é mais culpado do que quem denunciou ou do que quem julgou. Ele é alguém que estava debaixo do governo de Deus, fazendo com que aquela vida chegasse ao momento que Deus decretou. Meus queridos irmãos, nós todos os dias temos que escolher. Queremos ser servos ou queremos ser reis? E se escolhemos ser servos, servos de quem? Porque você sempre vai ter um chefe na sua vida. Você sempre vai precisar de um governante, de um dirigente. Romanos, capítulo 6, vai dizer que só existe duas situações. Ou você tem um chefe, ou você tem o outro chefe. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, desde o versículo 16, diz: Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6,17 diz: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nossos pais entregaram a nossa família para um governo tirano, para um governo que faz sofrer, para um governo que traz vergonha, para um governo que traz humilhação. O governo de Satanás, da mentira e do engano. Mas Deus não permitiu que só houvesse essa opção debaixo da terra. Ele imediatamente prometeu para Adão e Eva que viria o homem, o descendente. Aquele que Pilatos, sem saber, apresentou diante dos judeus e disse: Eis o homem incomparável, único. E ele veio para restaurar o reino de Deus. Ele veio para abrir novamente a possibilidade de que tenhamos um bom governo. Um governo que se sensibiliza e sofre no nosso lugar. Como é raro isso, né? Um tempo de tantos governantes insensíveis. Eu, quando tocava em banda marcial, eu aprendi com o meu maestro, que era um cabo da Polícia Militar, e com o nosso instrutor de ordem unida, de marcha, que era um sargento da Polícia Militar. Quando a gente viajava uns 80, 100 adolescentes, chegava na hora do refeitório, todo mundo com fome. Eles, como comandante daquela pequena tropa, daquela pequena banda de adolescentes, eles sempre eram os últimos a sentar na mesa, porque eles ensinavam: o bom comandante primeiro cuida dos seus, para depois se cuidar. Como esse rei aqui fez. Ao invés de vocês sofrerem, sofreu ele. Sofreu, foi humilhado para que nós não experimentássemos o sofrimento e a vergonha que nos era justa. Esse rei cumpriu a lei. E muitas vezes, queridos, os líderes são mal entendidos ao cumprir a lei, ao se preocupar em cumprir a lei. Ainda hoje, presidentes, diretores de grandes empresas, quando questionados, se você sair daqui, você vai querer ser líder em uma outra empresa, eles dizem: não quero mais. É muito sofrimento. É muito difícil, é muito pesado. Não quero ser líder, não. Esses reis, esses líderes, não têm o poder, a sabedoria e a graça que esse rei tem. Porque ele era divino. Ele era incomparável. Que eu e você, queridos, escolhamos sim o Cordeiro de Deus, mas não sem saber que ele é o Rei dos Reis. Escolhamos sim o sacrifício dele no nosso lugar, para que o castigo que nos traz a paz seja experimentado.
Que nós possamos sim saber que aquela fronte ensanguentada, com tanta agonia e dor, não foi em vão nem era o descontrole e o caos, mas era sim o rei colocando ordem na criação e trazendo de volta as ovelhas que estavam desgarradas, perdidas, desprotegidas. Vamos cantar sobre esse sacrifício tão maravilhoso, sobre essa fronte ensanguentada, dispostos a ser servos dele, dispostos a tê-lo somente e unicamente como nosso Rei.